Opa! Cálcio. Vamos começar a falar sobre os suplementos. Bora! Fala, povo das águas! Cálcio! Vamos conversar sobre o cálcio, mas antes, dá o like. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado aos meus seguidores, a minha família, a minha esposa linda. Obrigado a vocês. Teddy Ray pro lado de cá, cálcio pro lado do outro lado. Caiu meu óculos, meu Deus. Pera aí, povo das águas. Isso. Como é que vocês estão? Após tantos dias, feriado, 7 de setembro passou, tudo como tem que ser. Vamos lá, pessoal, R$ 68,00 para todo o Brasil. Para adquirir o livro, basta digitar aqui, ó, tá aqui o WhatsApp, vou escrever aqui na tela dessa vez. É impressionante, ainda tem gente que fala, Alberto, como é que eu entro em contato com você? Tem o meu número na descrição do vídeo, tem o endereço, o número, etc, etc. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um dos principais, se não o principal, suplemento de reposição da água do aquário de água salgada, do aquário de Recife de Coral. Naquela pegada, naquela toada em que a minha ideia, a minha intenção como aquarista, no mundo do aquarismo, é trazer ao aquarista amador, não profissional, não empresário, não químico, não biólogo, aquele que quer ter um aquário bonito dentro da sua casa, um aquário em que ele entre e as pessoas vejam um peixinho palhaço, que nem essa cena aí que eu vou mostrar para vocês, ó, olha que legal, o peixinho palhaço escondidinho numa orelha de elefante, e os amigos na hora da cerveja, do churrasquinho em casa, do aniversário do filhote, da mãe, do tio, do pai, olhar e falar, nossa, que top! Então é para esse público especificamente que eu percebi que há muito tempo no nosso Brasil um vazio, uma lacuna, um buraco. Parece que, sabe aquela coisa do tem que elitizar, tem que dificultar, tem que ser complicado. E a ideia não é essa. A ideia é trazer um aquarismo mais simples, de custo menor, possível, dentro da medida do possível, porque mesmo com custo menor não podemos nos iludir. Há um custo embutido, agregado, porque senão, ao invés de ser um custo menor com responsabilidade, torna-se um custo menor com antiecológico, eu até diria, né? Uma coisa criminosa. E não é essa a ideia do nosso trabalho e nunca será. Portanto, eu vou trazer, tanto no meu livro antigo como no livro novo, quando eu falar de um produto, especificamente de um produto qualquer, um equilíbrio iônico ou qualquer coisa do gênero, eu não farei como é normal você ver em quase todos os livros de aquarismos, fórmulas e fórmulas mostrando que o HQ mais LC menos CA mais O4, eu não vou fazer isso. A ideia não é essa, porque quando eu vejo isso nos livros, eu pulo essa parte, eu não leio isso, eu não vejo necessidade, entendeu? Mas é uma coisa pessoal, e assim como eu tenho sucesso fazendo aquário sem precisar entender essas reações bioquímicas ou químicas que acontecem no aquário com os suplementos utilizados,
eu resolvi ensinar e passar isso adiante, que eu acho que é legal. Então nós vamos falar hoje de uma maneira resumida, eu vou tentar organizar porque é muita coisa, para falar sobre a essência do uso do cálcio nas suas duas versões, em especial hoje, como sempre que me pedem os preços dos meus produtos, eu mando pelo WhatsApp. Não adianta me perguntar pelo Facebook, ok? Nem pelo Instagram, é no WhatsApp que a gente faz esse tipo de negócio. Eu escrevo lá, observação, indico o uso do cloreto de cálcio para aquários novos ou principiantes, ou pessoa que está iniciando agora. E a pergunta sempre é inevitável, mas por que o hidróxido de cálcio, não o cloreto de cálcio? E eu não irei agora, nesse momento, nesse minuto, ensinar a parte química de benefício de um, de outro, etc. Não. Eu vou falar sobre uma geral, eu vou dar uma geral. Em especial, como a gente acha muita coisa sobre o cloreto, a maioria dos produtos que vendem é o cloreto de cálcio, eu vou dar uma atenção um pouquinho melhor, um pouquinho maior ao hidróxido de cálcio, ok? Então vamos lá. A questão é a seguinte. Eu vou fazendo uma resenha conforme a gente vai lendo, que é bem legal. O cálcio é um elemento requerido por todas as formas de vida conhecidas em nosso planeta, e principalmente aquelas formas que têm exoesqueleto, endoesqueleto, né, de carbonato de cálcio, como é o caso de certos molúsculos, invertebrados, corais, etc. Na água de um recife de coral, a média, isso significa que existem a mais e a menos, está na faixa de 400 miligramas por litro. A manutenção no aquário de 400 a 450 é considerado um valor ótimo. Ou seja, se você mede a água do seu aquário e ela não passa de 380, não passa de 350, e você fala, eu não consigo aumentar, entenda uma coisa, todos os valores, isso está dentro de um conjunto que a gente chama no coletivo de equilíbrio iônico, e isso não é simples de se explicar, e eu não vou me atrever a fazê-lo, não vou, porque certamente eu vou falar bobagem. Para evitar que eu não fale bobagem, esse equilíbrio iônico é dado justamente na proporção entre todos os íons, e isso inclui cálcio, magnésio, etc., para que eles estejam dentro de um equilíbrio. Existe até uma tabela, e isso é relacionando o cálcio, o magnésio, em função da reserva alcalina, por conta do bicarbonato, de sódio, enfim, uma série de compostos que são presentes na bioquímica e na bioquímica da água do aquário, tá? Mas o importante é assim, se você tem um aquário e o cálcio está assim, você faz o teste, e o cálcio está se mantendo em 380, não se desespere, não fique naquele desespero de querer ficar fazendo, até conseguir atingir os 450, porque se não tiver 450, seus corais não vão desenvolver. Não é verdade, isso não é verdade. Dentro de se você tem um aquário com 300 miligramas por litro, significa que você tem cálcio presente na água do seu aquário, e que se você mantiver isso estável, sem estar nessa de 300 num dia, 400 no outro, 450 depois de 3 dias, aí vai caindo para 300 de novo depois. Ou seja, essa oscilação, isso muda a densidade da água. Isso muda a densidade. E essa mudança de densidade traz desequilíbrio osmótico, que é prejudicial a peixes e demais organismos da biota, incluindo bactérias. Isso faz mal. Uma mudança brusca de densidade pode destruir toda uma biota encarregada de promover o ciclo de nitrogênio, do fosfato, ou seja lá do que for, de forma estável e segura. Portanto, é importante, e é essa a base do sistema Alberto Bacelar Aqua Show, a manutenção rotineira, periódica daquela quantidade. Ok? A Aqua Show disponibiliza o cálcio em duas opções, o cloreto e o hidróxido de cálcio, sendo o hidróxido de cálcio chamado o famoso Calvasser, né, de AQ hidrocal, e o cloreto de cálcio nós chamamos de AQ secal. Ok?
Como é que a gente mistura? Vamos falar do hidróxido de cálcio. Ok. O hidróxido de cálcio a gente faz uma mistura com água doce, RODI, faz a misturinha e utiliza-se isso dentro da caixa repositora de água doce. Eu vou falar aqui algumas observações antes de dar a dosagem. Olha só. Usando a água destilada ou RODI purificada para fazer a mistura, água destilada, sim, água destilada, uma parte excedente do hidróxido de cálcio, quando se adiciona a água, sobrará na forma de carbonato de cálcio. Esse carbonato, que se precipita, tal, etc., também pode e será aproveitado para a manutenção de uma reserva alcalina. Então, uma das vantagens que o pessoal fala do uso do hidróxido de cálcio é justamente essa. E isso vai ajudar a manter uma reserva alcalina, equilibrando o pH. Porém, não significa ajudar, não significa que seja por si só suficiente. É necessária a utilização do buffer, que nós falaremos numa outra ocasião, num outro vídeo. Assim que o pó do hidróxido de cálcio é adicionado à água, ela assume uma aparência leitosa, esbranquiçada, que a gente dá o apelido de milk, leite em inglês. Após vários aquaristas usarem essa mistura na sua totalidade, ela pode ser usada também sem que haja a decantação. Olha só, quando eu comecei no aquário marinho, eu não usava água de reversa osmose ionizada. Eu usava água filtrada sem adicionar, como é que fala? Condicionador. Eu pegava a água da torneira, passava num filtro de cerâmica, aquele de vela, antigão, aquele de interior, de barro. Passava naquele filtro, coletava essa água, misturava o hidróxido de cálcio na proporção que eu vou falar daqui a pouco, agitava e esperava decantar. Uma das vantagens nessa ocasião, porque a qualidade da água da torneira de onde eu morava há 25, 30 anos atrás, etc, 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 em função da biota das espécies de corais que eu tinha, funcionava. Se você partir para experimentar usar o hidróxido de cálcio com água da torneira na água de reposição, entenda que você vai passar por um período de observação e isso pode trazer problemas, tá? Mas é sabido que o hidróxido de cálcio se combina com muitos elementos. Estamos trazendo junto na água da torneira moléculas de substâncias indesejáveis, como silicatos, fosfatos e alguns metais pesados que a princípio podem ser considerados agentes poluidores. Por que eu digo a princípio? Porque dependendo da quantidade de fosfato e dependendo da biota, do tipo de coral que você tem, aquela quantidade pode ser até benéfica ao sistema. Ter fosfato na água do aquário não significa que o seu aquário não está bom e vai estar ruim, ok? Então muito cuidado com isso. Nesse caso, o excedente de hidróxido de cálcio colocado irá reagir com esse lixo, precipitando os componentes a qual ele se uniu. Assim, o ideal é a gente dispensar esse depósito precipitado que forma lá no fundo. Tem muitos aquaristas que usam esse precipitado. Se você está usando a água RODI, beleza, mas se você está usando, o que eu não indico em hipótese alguma, tá? Mas tem gente que usa água de bica, água de fonte, água de não sei o quê, e não tem como abrir mão, e sei lá, e de repente está começando a ter um problema de alga. Às vezes o uso do hidróxido de cálcio pode ajudar no combate a isso aí, tá? Então, se for o caso, o problema é que esse precipitado introduzido no aquário a médio e longo prazo não pode ser removido e ocasionalmente uma diminuição da reserva alcalina pode ocorrer, o que pode acontecer por diversos fatores e fará com que esse agregado de cálcio se dissocie, poluindo desastrosamente o aquário. Entenda uma coisa, gente, que eu sempre gosto de falar muito isso, né? Toda coisa ruim no aquário, aliás, em várias outras coisas da vida, acontece no estalar de dedos. Tudo que é ruim parece que é pá, né? Um acidente, o tal do trash, a dissociação de produtos químicos dentro da água. E assim, coisa boa, entretanto, custa, demora a acontecer, não é tão rápido. Então, para você ter alga, parece que você estava com um aquário bom até hoje, amanhã começa aquela novinho, cara, em 2, 3 dias o trem vai. Depois é 2, 3 meses para arrumar, né?
Então, em cima disso, uma coisa a gente tem que entender. Olha que engraçado isso. Querem uma prova disso? Estou eu gravando meu vídeo, entra um cliente, eu tenho que dar pausa e me proteger para continuar, atender o cliente e voltar e continuar gravando. Aí o que acontece? A gente esquece de tirar a máscara e a coisa ruim de teria que editar o vídeo, falar tudo que eu já falei. Não, eu vou deixar. Não pense que eu vou refazer. Por favor, aqui a minha assistente de palco. Perceberam, né? Vamos lá. Então, assim, vamos lá. De uma forma resumida, o hidróxido de cálcio tem um importante papel em aquários de corais de rocha viva, já que ele iniciará uma cadeia de reações químicas favoráveis ao mecanismo de estabilização do pH do tanque. No livro do Vargas, 1995, livro bem legal, muito legal. Acho que esse livro chama A Grande Barreira da Austrália. Acho que é esse o nome do livro, sim, de Vargas. Tem na referência bibliográfica do meu livro. Vantagens do uso da utilização do hidróxido de cálcio, ou conhecido Calvasser pelos seguidores da Escola de Berlim. São 4 aspectos dados como vantagens do uso. Manter o nível de cálcio satisfatório, promover uma precipitação de fosfatos e outros produtos indesejáveis, a água misturada ao componente, ajuda na formação de carbonato, mantendo uma reserva alcalina alta e, por consequência, controle do pH, e permite que o skimmer trabalhe com mais eficiência. Não entrarei em detalhes a respeito disso. Uma observação interessante a respeito da mistura. Muita gente às vezes fala assim, mas Alberto, eu preciso misturar o hidróxido de cálcio, a água doce, ou eu posso jogar ele direto, o pozinho, dentro do aquário? Olha, gente, olha como a química é uma coisa maravilhosa, espetacular. É uma pena realmente eu não ter gosto em desenvolver. Uma observação importante, que eu acho legal mencionar isso, nós trabalhamos com hidróxido de cálcio, né? E aí a gente sempre diz, mistura o hidróxido de cálcio na água doce, RODI. Alberto, eu não posso misturar, botar direto na água salgada e tudo mais? Vocês sabem que hidróxido de cálcio, ótimo, um componente maravilhoso para a água do aquário. E hidróxido de sódio? Hidróxido de sódio. Tem sódio. Deixa eu ler um negócio aqui que vocês vão entender onde eu quero chegar. Qual a matéria-prima da soda cáustica? Conhecida como hidróxido de sódio, soda cáustica, NaOH. A soda cáustica tem como matéria-prima o cloreto de sódio. Hidróxido de cálcio, cloreto de cálcio, é bom para o aquário. Hidróxido de sódio, cloreto de sódio. A matéria-prima é o cloreto de sódio. Por meio da eletrólise dessa substância, do hidróxido de sódio, é extraído o cloro, que a gente usa em piscina, etc., e a soda cáustica. Olha o quanto tóxico é. E nós temos esses componentes presentes na água do aquário, dentro da química do aquário. Por isso, assim, a gente tem que tomar cuidado nessa brincadeira de químico, sabe, de alquimia dentro do aquário. Procure utilizar os instrumentos, procure utilizar... Não acredito. Pode ser, vou achar que é combinado. Não é combinado não, meu gente, juro mesmo, ela vem pegar... Vamos lá, meu Deus, só nós mesmo, a gente se diverte aqui, né? Eu até me perdi aqui, eu não lembro nem o que eu estava falando, eu teria que dar pausa para ver o que eu estava falando. Mas vamos lá, a gente precisa... lembrei. A gente precisa tomar muito cuidado com essa alquimia que a gente faz de querer misturar A com B, B com C, mudar a forma de aplicar o produto por ser mais prático, por ser mais rápido. Não façam isso, ok? Então vamos lá, vamos misturar e não vamos usar água da torneira, apesar das considerações que foram postas aqui, tá bom? A evaporação média de um aquário é em torno de 6 a 10%. 6 a 10% diariamente um aquário pode evaporar. E esse valor varia muito de aquário para aquário, mas é uma média que a gente percebe dentro dos aquários que a gente costuma montar e acompanhar, né?
Então, é sabido o seguinte, qual é a posologia do hidróxido de cálcio? Depois de arredondar as contas, porque a base de conhecimento, e há variações desse número de acordo com os autores, é utilizado em uma água a uma temperatura de 25 graus, e quanto menor a temperatura, maior será a solubilidade. É engraçado, quanto mais fria tiver a água, mais fácil o hidróxido de cálcio dissolve. Numa temperatura de 25 graus, a quantidade máxima que deve ser dissolvida para 1 litro de água é de 1,2 gramas do composto. Então você utiliza 1,2 gramas de hidróxido de cálcio para cada litro de água, para ser colocado por gotejamento dentro da água de evaporação da caixa repositora do aquário. Agora, olha só, é justamente aí que chegou aquela tal da colher de sopa para cada 100 litros. Na média, aquários novos, começando com isso, e dependendo do estágio, dependendo da quantidade de coral, você pode até aumentar um pouquinho isso. Você vai estar trabalhando entre 1,09 gramas a 1,5 gramas, 1,5 gramas, para cada litro de água que evapora por dia do aquário, que é o que será colocado dentro da sua reposição. Portanto, eu percebi que tanto o cloreto de cálcio como o hidróxido de cálcio, ambos utilizados, uma colher de sopa cheia, o que dá em torno de 9, 10 gramas, tá? Uma colher de sopa cheia, é o que vai abastecer um aquário, a evaporação para cada 10 litros de água de um champ de água doce, para reposição ao longo da semana, tá? O perigo maior, e eu sempre preconizo e digo, usem o hidróxido use o cloreto ao invés do hidróxido, é porque o hidróxido de cálcio, apesar de ter o benefício de precipitar alguns produtos que podem estar presentes na água e favorecer a reserva alcalina, manutenção, estabilização de pH e manutenção de reserva alcalina, ele é perigosíssimo caso ele entre dentro do aquário de uma só vez. O cloreto também sim, mas o hidróxido de cálcio, se der um problema na boia, e isso é outro fator negativo, o hidróxido de cálcio ele precisa de manutenção, precisa estar sempre verificando se a boia não entupiu, etc, etc, etc. Por isso é bom usar a água limpa, descartando o precipitado. Se acontecer da boia abrir, ou se você trabalha com eclusa e a bombinha disparar ligada, e entrar toda a água do doce de uma só vez no seu aquário, você corre o risco de perder tudo, de matar o seu aquário. Então, assim, eu tenho hidróxido de cálcio. Eu gosto, sempre usei, eu acho ele muito legal, eu vejo uma resposta bem bacana, mas eu uso hidróxido de cálcio, mas eu mesclo. Tem semanas que eu uso hidróxido, 2, 3 semanas, de repente eu abro o cloreto, passo a usar o cloreto, até porque essa coisa de misturar produtos específicos para uso em aquário, ok? Traz benefício de propiciar organismos A, B, C, D que preferem ou que se desenvolvem em condições biológicas melhores, ou, né, de ambiente, de bioma mais favorável, dentro do uso de um ou de outro componente, entendeu? Muitas lacunas provavelmente ficam dentro de vídeos como esse, não esquece do like. Muitas lacunas ficam dentro de vídeos como esse, porém, gente, assim, é impossível a gente fazer uma coisa simples para aqueles que não são exigentes no sentido de ir a fundo nessa questão. Quem quiser ter mais informações, eu aconselho a comprar livros de química, de bioquímica, a pesquisarem trabalhos de tese, trabalhos de faculdade aí, de pessoas que estão se formando, tem gente fazendo mestrado. A gente encontra dentro mesmo na internet, aqueles que dizem que não gostam de ler, que eu não entendo uma coisa dessa na minha vida, eu não consigo entender uma pessoa que gosta de aquário não gostar de ler. Pesquisem e estude a parte de como quimicamente tudo isso funciona. Mas na prática, se você não quiser ter dor de cabeça, quiser fazer um negócio
que funciona redondinho usando o hidróxido de cálcio da AquaShow ou o cloreto de cálcio da AquaShow. Siga a bula usando dessa forma que eu falei aqui, com essas regras gerais e essas dicas legais que a gente acabou de oferecer a vocês, tá bom? É um produto comprovado, tem prazo de validade, tem passado por todo um processo de purificação adequada, tá? Diferente de, não é o mesmo produto que você compra facilmente em farmácias de manipulação. Existem algumas ressalvas e algumas considerações importantes a respeito disso. Quem quiser ter mais detalhe, vê meus vídeos desde o início, são só 300 vídeos, quer dizer, dá para você se divertir. Não esquece de dar o like em cada um deles. E o recado está dado, R$ 68. Fechou? Ted, Ray, bora! Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado aos meus seguidores, minha família querida, minha esposa linda, muito obrigado. Obrigado a vocês, tchau e até breve. Fui!